a gente fala muito sobre o início ali, né? A gestação, ela recebendo o anjo e tudo mais. Mas a gente sabe que nasce a mãe, junto nasce uma culpa. Como deve ter sido difícil essa maternidade para Maria? Inclusive, em tudo, né? Tanto no nascimento dele ali, por passar as fases de Jesus e a responsabilidade, ela ter a consciência que ela tinha o Sim. peso de ser a mãe de Jesus. E ali a fase da adolescência, acho que se não me engano, você até me corrige, foi aos 12 anos que ele Que ficou ele no ficou, templo. sim. E, enfim, já tinha toda uma questão ali. E ela ficou desesperada atrás dele. E agora, perdi meu filho. Eu falo isso quando eu até preguei sobre isso num culto de mulheres, quando a gente perde Jesus no templo. Então, mas imagina, hoje como mãe, eu fico pensando assim, porque a gente só sabe depois que a gente, como você disse, acho que o primeiro podcast, não vem o manual de instrução. Não vem. E imagina para O ela ser a manual é mãe esse aqui, ó. exato. Se a gente tiver esse conhecimento e esse discernimento de buscar na palavra. Não, e senão... outra coisa, aqui diz que ela teve outros filhos. Sim. Agora imagina ela criando Jesus Cristo junto com os irmãos. Então, E ele todo diferente. Todo diferente. Porque criança cai, machuca, fica doente. Ele passou por todas as fases. E ele foi uma criança totalmente normal. Sim. Ele não pecou. Não teve pecado na vida dele. Mas foi uma criança que fazia sujeira na fralda. Exato. A mãe tinha que dar banho, comida, alimentar, todas as coisas. Tanto é que quando ele foi na cidade dele, ele não fez nenhum milagre lá, porque todo mundo lembrava dele. Então quer dizer que ele era uma cara normal. Jesus, Exato. O filho do carpinteiro. Quem é você? Quem é você, não? Então a gente, eu paro, você falando aí, eu refletindo do peso que ela carregou e assim, trazendo agora para minha maternidade, o quanto a gente luta por um filho, né? Sim. Para chegar lá aos 33 anos e ela ainda com ele ali e entender e compreender tudo aquilo, entregar para aquele momento, gente. Porque você imagina o coração da mãe mesmo ali, né? Como mãe, a gente consegue sentir essa dor. Assim como quando você compartilha. Vocês já têm muito mais experiência, já são avós, mas se eu sentar para trocar com a Lana, tem muita coisa que a gente vai sentir a mesma dor. Sim. Dos pequenos, atípicos e tudo mais. Enquanto a gente não fala assim, eu queria tanto tirar essa dor, né? Exato, passar pra mim. Sim. Eu acredito que foi o meu sentimento ali de Nossa, Maria. deve ter sido muito difícil. Eu tenho, assim, um olhar... Hoje, né, como mãe, eu olho para Maria dessa forma, né? Quão difícil foi gerar Jesus, a forma com que ele veio e criá-lo também, né? E ainda, depois de tudo isso, ainda as perseguições do inimigo, né? Sim. Porque ter que, igual Maria, quando foi para Belém, já estava gestante de praticamente 9 meses. E viajar, não tem onde ficar, né? Viajar, fugir... José ter que levar ela, porque eles sabiam, o anjo vinha e avisava. Olha como Deus é tremendo. Quando você carrega um propósito, o Senhor, ele nunca te deixa enganada. Sim. Ele sempre vai primeiro para você. Eu creio muito em profecias, eu amo profecias, eu gosto também de profetizar, quando o Senhor me usa para falar algo com alguém que eu falo, Senhor, tem certeza que é para isso? Mas eu tenho uma maneira especial, igual a Léa tem de ouvir Jesus, e eu sei quando é Jesus falando e eu vou e obedeço, mas eu ainda fico com aquela dúvida assim. É porque é uma responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande, sim. mas eu acredito assim, a profecia, para mim, ela é válida mediante a palavra. Assim, eu tenho que sempre enviar uma palavra. E o que acontece? A profecia, ela vai falar com aquilo que o Senhor já te revelou. Está no seu coração. Exatamente. Confirmar, Exatamente. Isso. Para você não te deixar confundida. Sim. E quando vem uma pessoa e fala uma profecia que você vê que é da carne. Uma vez foi uma moça lá na loja, muitos anos atrás, acho que uns 20 anos atrás. E aí ela começou a falar uma profecia para mim, a Ruth do lado, né? E a Ruth sempre foi a minha escudeira, né? Sempre. E a mulher começou a falar. A Ruth, E a mulher começou a falar, a Ruth, Aí a Ruth olhou para cá, cala a boca. Você não está falando de Deus. Uau. Você não está falando de Deus. Leia, não ouça o que ela está falando. Olha. Ela não está falando de Deus. E eu ali, sabe, a mulher ela falou assim, ela virou para mim e falou assim, olha, eu vejo você daqui 2 anos como uma mendiga numa sarjeta.
Ah, mas gente, Verdade. que profecia é essa? Aí a Ruth começou a olhar para ela. Hã? A Ruth ficava, hã? O inimigo. Ela, isso. hã? Sim. Aí ela falou, né, ela falou assim, cala a boca, isso não é de Deus. Você tá sendo boca do inimigo. Leia, não deixe essa seta chegar no seu coração. Leia, Amém. Deus tem promessas para você e você sabe disso. Isso que essa mulher tá falando não é de Deus. Não é de Deus. E falou, se cale, a mulher calou a boca na hora. Se cale, porque o que você está falando não é de Deus. Não faça isso. E às vezes a gente vê pessoas que usam o altar para falar coisas da boca para fora, coisas que não são verdadeiras só para falar, uau, ela é um profeta. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Isso é muito sério. Eu já cheguei há muito tempo atrás, um dia eu estava em uma oração e eu não tinha, já tinha começado a pensar na maternidade, mas ainda era algo assim. Eu ainda achei que eu estava no controle. Ah, eu estou estudando ainda, quando eu quiser eu vou gerar. Não sabia o que eu ia passar. E uma irmã, que eu não sei quem é, colocou a mão na minha barriga e disse: Olha, o Senhor manda te dizer que ele vai abrir o teu ventre. No tempo certo, ele vai abrir o teu ventre. E eu passei por tudo aquilo e essa profecia ficava na minha cabeça quando que foi aquilo que a gente falou no podcast, né, passado. Todo o ciclo era um aborto, era um luto, e essa profecia ficava na minha cabeça. Mas a gente lembra só o que a gente quer também, né? Porque qual era a profecia? Que no tempo certo o Senhor abriria minha madre. E foi, de fato, aconteceu no tempo certo, no tempo que Deus quis, achou graça, eu recebi a profecia aconteceu. Mas eu já vi, por exemplo, situações próximas a mim, da profecia assim, olha, vai para casa, arruma um quartinho, assim, com essa cor que vai chegar, e nunca chegou, e a pessoa ser depressiva ao extremo. Então, isso é grave. Eu já tomar vivi muito duas cuidado com profecias sobre maternidade. A primeira foi a minha mesma, a minha maternidade do ventre, né? Eu tinha os meus filhos herdados da minha mãe, no qual eu peguei a guarda definitiva deles, são meus filhos, mas eu tinha o desejo de gerar. Quando eu fiz 5 anos de casada, eu comecei a fazer um tratamento, a gente já estávamos estável, e eu comecei a fazer o tratamento, investigação, primeiro no marido, o marido só faz 2 exames, tá tudo certo, tá maravilhoso. Aí a gente começa a nossa saga, e nunca descobri, eu cheguei até o último exame, aí não descobriram que não tinha nada de anormal, e eles passaram hormônio para mim, mas assim não gerava. Então, naquela circunstância, eu abri o meu coração para adotar mais uma criança, agora um bebê, no qual a gente fosse chamar de nosso. Tá tudo bem, não dei descrição nada assim de criança, mas nós fomos numa igreja no qual eles faziam um trabalho muito especial com mães, até com adolescentes, crianças, todos os tipos, e pegavam as bebês e encaminhavam para famílias que não tinham filhos. E para mim já estava tudo decidido, meu marido também concordou e tal. Só que a gravidez da pessoa fluindo e já estava tudo decidido, não era do mesmo estado, para não haver vínculo nenhum. E quando faltava, se eu não me engano, 1 mês para buscar a criança, eu já estava com a roupinha, kit de maternidade, tudo, que eu sabia que era uma menina. E aí o meu marido chegou para mim, e o meu marido ainda não era cristão. Chegou para mim e falou assim: amor, nós não vamos mais adotar uma criança, porque Deus falou para mim, olha só como ele falou, Deus falou para mim que nós vamos ter um filho, vai ser menino e vai se chamar Mateus. E eu já andava com Jesus, só que eu não tinha discipulado, eu não sabia que Jesus falava dessa forma, era só pela palavra. Eu fazia o que Jesus mandava mediante a palavra. Se eu sentisse no coração, ele ia lá e me falava. Mas assim, específica, eu falei, coisa da cabeça dele, ele nem crente, não é, né? E naquela hora eu não acreditei. Para mim foi outro baque, porque Já estava tudo certo. já estava tudo certo. E eu falei, não, ele desistiu e fica inventando moda, né? Para mim foi isso, mas aí chorei muito, mas nunca fiz nada sem concordância. E aí, quando eu passei pela quase morte, depois de 1 ano, aí atrasou a menstruação a primeira vez, no dia que atrasou, eu falei, eu estou grávida.
E aí veio a profecia na minha mente. E eu falei, glorifiquei a Deus naquela hora, porque eu entendi que verdadeiramente o Senhor estava fazendo a profecia. Tanto é que eu falei para ele, você não vai falar para ninguém. E eu contei 9 dias e fui fazer o exame, fiz o exame de sangue. E aí constou a gravidez, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, o que eu fazia naquele tempo. A gente espera tanto quando Né? chega, Quando né? chega, a gente não sabe a reação. E foi tão assim tremendo, porque eu tive uma gravidez muito difícil, com muitas coisas, mas ó, eu com 5 meses, o Matheus não mostrava o sexo, mas eu bordei nome, eu fiz coleção Ferrari, eu comprei tudo azul, azul marinho, vermelho, tudo a cor de homem, tudo macacão de homem, montei o quarto de menino, com 5 meses estava tudo montado, porque eu acreditei na profecia. E eu tomei aquilo. Então, sabe, quando eu vim ver o sexo do Matheus, eu acho que 1 ou 2 semanas antes dele nascer, que ele descruzou, ele estava de costa, com as pernas cruzadas, assim, ó, os pezinhos, não via-se nada. Mexia, buzinava, fazia de tudo, ele não se mexia, não queria nada. Então, é sobre isso, Deus. E tem uma outra profecia que foi o meu marido. Nós tínhamos um casal de amigos que nós cuidávamos deles. E eles não engravidaram, fizeram o mesmo processo, só que ele tinha um problema. Chegou a passar por cirurgia. E mesmo assim o médico falou para eles que eles não gerariam. E aí a gente tinha reuniões de oração na minha casa. E um determinado dia, nós oramos lá à noite e tal, o meu marido foi usado pelo Senhor para falar justamente aquilo que você falou. Pode arrumar o quarto. E o Senhor deu até o nome da criança. Nossa. E para a honra e glória do Senhor, essa criança nasceu realmente. Ele depois faleceu com 33 dias. Foi assim muito difícil, foi uma circunstância muito difícil. Nós cuidamos deles novamente. E para a glória do Senhor. 1 ano depois, a gente sempre orou junto, né? Éramos do mesmo ministério, participávamos junto e orávamos junto. E um dia meu marido falou assim para ela, ó, no dia que você estiver curada e pronta, você me fala que a gente vai orar. E um dia ela chegou lá e ela falou, pode orar que eu estou pronta. E para a glória do Senhor, ela tem mais 2 filhos perfeitos, para a honra do Senhor. O primeiro era para se chamar Emanuel. Eles não colocaram, mas o segundo chama Manuela. E Deus deu as mais presentes. Então é sobre isso. Deus pode fazer milagres e usa os seus servos, mas a gente precisa saber quando Deus está falando verdadeiramente. Quando não é Deus. Porque eu sou uma das pessoas que eu sou muito pé no chão, gente. Eu creio em todos os milagres de Deus e eu sou um milagre de Deus. Mas se não tiver baseado na palavra, você fica com o pé atrás. Eu acato toda a profecia que veio para mim, mas é porque o Senhor já havia me revelado. Sabe? E essa do meu filho foi a única que na hora eu não acatei porque eu era menina na fé. E criança na fé não anda sozinha. É por isso que a gente precisa de pessoas maduras para andar conosco, para que nos alimente também, carregue as nossas mãos e fala, filho, não creio nisso. Igual a Ruth fez com a Leia. Cala a boca, não é de Deus. Não é. Porque se ela aquilo não entra no meu coração. Sim. Não é verdade? Né? Se aquilo entrar no meu coração, ela falou, não, Léa, isso não é de Deus, não. E ela se falou pra aquilo moça, que o meu marido... Fique quieta, não fale isso. Não que o meu deixe... marido falou lá para a menina não fosse também. Gente, mata uma mulher, porque é uma perda muito séria. Só quem passa por isso sabe o que é. O desejo de gerar e você não gerar. Então, não é brincadeira, profecias, de nenhum jeito, não é.